Oh, boy. He must have really messed you over. Yeah, fuck you, Jason. O canal AFR 2010 não morreu, estamos de volta. Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal AFR 2010. Eu sou o Alexandre Ferri e hoje vamos continuar com o nosso curso de redes, aprendendo a instalar e configurar o roteador principal. Mas antes de continuar, eu gostaria de me desculpar pela minha ausência, pois estive muito ocupado em outros projetos que consumiram mais tempo que o previsto e impossibilitaram estar gravando e editando os vídeos com a qualidade que eu gostaria. Porém, a parte boa é que já tenho gravado algumas novidades para vídeos futuros, como a automatização de todas as janelas da minha residência com o Arduino. Então, para aqueles que não estão ainda inscritos aqui no meu canal, eu sugiro que se inscrevam e não esqueçam de ativar o sininho para que sejam avisados sobre todos os vídeos que estarei postando no futuro. E não esqueça de já deixar o seu like neste vídeo. Nas aulas passadas, nós tivemos mais teoria e aprendemos sobre diversos termos técnicos que serão utilizados daqui para frente. Portanto, se você chegou agora nesta aula, eu recomendo que assista às aulas anteriores para estar melhor preparado para a continuação deste curso, pois daqui para frente utilizaremos estes termos sem uma maior explicação dos seus significados. A rede da nossa residência começa com uma contratação de um provedor de acesso à internet, que vai permitir que a nossa rede residencial se comunique com a internet. Independente da forma como o sinal chega na nossa residência, pode ser por TV a cabo, linha telefônica, rádio, fibra ótica, enfim. É importante entender que um modem fornecido pela empresa contratada vai precisar uma hora de um cabo que chegue até o local desejado para sua instalação. E isto, muitas vezes, vai acabar dificultando que a localização do modem seja a melhor possível para a nossa residência. É sempre muito importante ter o conhecimento prévio de todos os conduítes por onde o cabo deverá passar para que você possa auxiliar os técnicos durante o processo de instalação. Até aqui, basicamente o seu trabalho foi o de contratar uma empresa de acesso à internet que instalou este modem e também cuidou da configuração do roteador para que a comunicação de modem com o roteador estivesse correta. Então vamos agora focar mais na instalação e configuração do roteador principal, que estará conectado com este modem da empresa contratada, onde nós vamos cuidar principalmente da comunicação dos nossos equipamentos com o roteador principal. O primeiro desafio da nossa instalação é definir o local onde o roteador possa ser instalado sem interferir muito na estética da decoração do ambiente. Afinal, este equipamento não é lá muito bonito. Eu particularmente não gosto de deixar equipamentos visíveis, cabos pendurados ou expostos, e tento, sempre que possível, esconder ao máximo todos os equipamentos. Observe que na minha sala, você não identifica onde está o modem e o roteador, pois eu instalei eles dentro deste compartimento. Porém, não podemos esquecer que o roteador tem as antenas do Wi-Fi, e dependendo do tamanho destas antenas e a melhor disposição para a emissão do sinal, pode complicar muito o nosso objetivo em esconder este aparelho. E é exatamente nesta dificuldade que vou ilustrar muito bem outras possibilidades que talvez você não tenha percebido. E é no canal AFR 2010 que você aprende também estas dicas. O roteador, ele pode ter a opção de estender a distância de suas antenas por meio de cabos extensores,
Sendo assim, poderíamos instalar o equipamento nesta posição do móvel e colocar as antenas de Wi-Fi dispostas atrás deste painel de madeira, para que o sinal Wi-Fi possa ser transmitido de uma melhor forma. A madeira oferece pouca resistência para a travessia do sinal Wi-Fi e permitirá esconder as antenas de forma que não afetará a parte estética da decoração do ambiente. Com isso, aprendemos que o primeiro passo é fazer um projeto das nossas necessidades para o ambiente onde desejamos instalar o aparelho, para só então procurar o equipamento que melhor possa ser adaptado a esta necessidade. Então, as características do roteador que eu precisaria seriam de um roteador com um sinal um pouco mais elevado, uma vez que as antenas estariam atravessando o painel de madeira, e também este roteador precisaria ter a opção de poder estender as suas antenas para outra localização. Com base nestas informações, eu fiz uma pesquisa na internet e encontrei esta opção da marca TP-Link. As propagandas deste roteador dizem que ele é conhecido inclusive por quebrar paredes, dando uma ideia da intensidade do sinal Wi-Fi ser muito forte. A dica que passo para vocês agora é que sempre procurem ler os comentários de pessoas que já estão utilizando este produto por algum tempo, pois é através destes comentários que teremos uma ideia real de como este equipamento se comporta. Foi através dos comentários que eu consegui ter a ideia de como a propaganda deste roteador era de certa forma exagerada, pois, segundo os comentários, ele teria na verdade uma intensidade de sinal perto de 15% mais forte quando comparado com outros roteadores comuns de 3 antenas. Porém, este pequeno ganho de intensidade de sinal era exatamente o que eu precisava. Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do RBTech, eu sou o Ricardo e no vídeo de hoje você vai poder acompanhar um teste comparativo entre dois modelos de roteador da TP-Link. Aqui eu tenho o WR841ND e aqui eu tenho o WR941HP. E segundo o fabricante, consegue atravessar várias paredes e lajes de alvenaria, chegando do outro lado com uma intensidade adequada para uma navegação satisfatória. O outro ponto que observei era que este roteador já estava na versão de hardware 2.0 e esta versão se apresentava mais estável que a versão anterior. E como a relação custo-benefício era bastante atraente, não tive dúvidas em bater o martelo e escolher este como roteador principal da minha residência. A dica que eu passo para vocês é de sempre pesquisar bastante na internet e sempre procurar ler os comentários de consumidores do produto que deseja comprar. E não caiam no pensamento de que quanto maior a versão de hardware ou software significa sempre que é um equipamento melhor, pois uma nova versão de hardware pode representar também uma substituição de componentes para tornar a fabricação do equipamento mais barata para o fabricante e não necessariamente para uma melhor qualidade do produto final. E somente com os comentários de pessoas que já adquiriram o produto é que teremos mais segurança na hora de comprar. Você já deve ter presenciado, por exemplo, uma atualização de software que trouxe instabilidade para o computador ou para o programa que você atualizou. E é desta experiência que eu exemplifico que nem sempre o mais atual significa ser o melhor. Da mesma forma, aconselho que você não acredite em propagandas que dizem que um roteador quebra paredes, pelo simples fato de usar antenas maiores, principalmente quando sabemos que a relação de tamanho da antena, se não acompanhar a relação de intensidade do sinal, você pode não alterar o resultado final. Na certeza de ter comprado um equipamento estável, com um pequeno ganho de intensidade de sinal e com uma boa relação custo-benefício, eu recebi o equipamento e testei sem maiores surpresas. Equipamento definido, vamos para a instalação física. Tive que fazer alguns furos no móvel para a instalação das antenas acopladas em cabos extensores, instalação do modem, do roteador, da parte elétrica para alimentação dos equipamentos e a conexão dos cabos que serão utilizados tanto para o modem quanto para interligar o modem no roteador e do roteador para os outros equipamentos. Finalizada a instalação física, vamos para a configuração do equipamento e para isso podemos usar um computador conectado no roteador por cabo de rede ou até por sinal Wi-Fi, mas também pode ser possível em alguns casos usar um celular ou tablet conectado via Wi-Fi. Para acessar o roteador via Wi-Fi, pesquise no manual do seu equipamento o nome de rede e senha padrão para fazer a conexão pela primeira vez. Já para conexões via cabo, basta apenas ligar o equipamento no roteador utilizando uma das portas disponíveis do roteador.
Mas caso esteja utilizando um roteador previamente configurado e não tenha ideia de suas configurações, como endereço IP ou nome de rede e senha, saiba que o equipamento possui um botão de reset, para que ele possa ser restaurado para as configurações de fábrica, e após isso, é só seguir as instruções do manual do equipamento, para poder acessá-lo como se fosse acessar ele pela primeira vez. Tenha em mente também que o botão reset vai apagar todas as configurações, inclusive configurações que o técnico da empresa contratada para acessar a internet configurou no seu roteador. Sempre utilize o botão reset como última alternativa. Existem muitas possibilidades de você descobrir o endereço IP do seu roteador, mas isto será tratado no final deste curso, quando pretendo abrir o tópico das maiores dificuldades de configuração de rede, onde falaremos como conseguir descobrir o endereço IP do roteador, como conseguir acessar um roteador com DHCP desativado, sem conectar ele em uma rede com gerenciamento de DHCP. Portanto, neste primeiro momento, minha melhor sugestão para aqueles que estão começando e não conseguem acessar o roteador é a de usar o botão Reset. Em caso de dúvidas, consulte o manual do seu equipamento. Na maioria dos roteadores, você encontra uma etiqueta com as informações básicas para conseguir acessar o roteador, tanto pelo sinal Wi-Fi, como também o endereço padrão para acessar a tela de configuração do roteador. Verifique essa informação no seu aparelho ou consulte o manual. Pessoal, lembrando que eu não falei nada sobre a montagem dos cabos de rede. Isso porque este assunto já foi abordado na aula 4 do nosso curso, onde começo a falar perto dos 12 minutos de início do filme. Se tiverem dúvidas na montagem dos cabos, passem na aula 4 e assistam novamente para relembrar. Primeiro, vamos entender alguns sinais que o nosso equipamento pode mostrar para dizer que algo não está funcionando corretamente e que poderia te levar para uma situação diferente daquela que será tratada aqui. Se o seu computador estiver ligado diretamente em uma das portas RJ45 do roteador e aparecer este sinal, isso pode significar diversas possibilidades de que existe algum problema de comunicação. Cabo mal feito ou mal conectado, roteador principal está desligado, roteador com problemas nas portas ou até configurado com as portas físicas desligadas, placa de rede do computador com problemas de comunicação ou mal configurada. Enfim, pessoal, as possibilidades de situações são muito grandes e requer uma certa complexidade de conhecimento. Portanto, se eu tratar item por item aqui, vamos precisar de muitas aulas para poder prosseguir com a nossa aula de configuração. Então eu tenho que partir da premissa de que seu computador vai estar se comunicando corretamente com o seu roteador. Principalmente porque o público deste curso deve estar com equipamentos com configuração ainda de fábrica. E lembrando que você pode também resetar o seu roteador para a configuração de fábrica e acompanhar desta forma, se isto resolver o seu problema. Se você estiver enfrentando problemas neste momento, procure ajuda pesquisando no Google, no YouTube ou até veja se conhece alguém com maior experiência para poder lhe auxiliar a resolver o seu problema de comunicação. Isto pode ser um pouco frustrante para você, mas tente ter paciência porque com o tempo você vai aprender a resolver as dificuldades sozinho. Mas agora temos que partir de um ambiente onde as coisas funcionam para poder aprender os passos iniciais. Outro problema que você pode encontrar quando seu computador está conectado via cabo com o roteador principal é se aparecer este símbolo que informa um problema de acesso com a internet. Isso pode acontecer na interligação entre o modem e o roteador. Pode ter um cabo mal feito, desconectado ou com algum defeito. Pode ser no roteador se o mesmo foi resetado para a configuração de fábrica ou se a configuração da porta WAN não estiver de acordo com as especificações técnicas do provedor de acesso. O modem pode estar desligado. Pode ser também um problema lá no seu provedor de acesso da internet que pode ser relacionado com a configuração do modem, com o cabo ou o sinal que chega até o modem ou até um problema de manutenção do provedor de acesso da internet e geralmente esses problemas são resolvidos contactando o suporte técnico do seu provedor de acesso. Este erro de acesso da internet não vai impedir a configuração do roteador, pois a comunicação do computador com o roteador principal está ok. Já este ícone significa que o computador acessa o roteador normalmente e podemos prosseguir com a configuração. Também podemos conectar o computador ou celular via Wi-Fi no roteador principal para configurá-lo.
E para isso precisamos apenas saber qual o nome da rede Wi-Fi do roteador e a sua senha de conexão, onde muitos roteadores, quando ainda estão com a configuração de fábrica, não exigem senha para que se possa fazer a conexão via Wi-Fi pela primeira vez, ou até que se mude a segurança da rede do roteador, exigindo então uma senha de acesso do conhecimento de vocês. Esta senha de acesso será tratada e é um importante fator de segurança para impedir que outras pessoas acessem a sua rede sem autorização. Caso você desconheça o nome da rede, verifique no manual do seu equipamento ou no próprio roteador, pois geralmente existe uma etiqueta com esta informação fixada no próprio equipamento. Na dificuldade de acesso via Wi-Fi com roteadores pré-configurados por outras pessoas, você também pode resetar e voltar ele para a configuração padrão de fábrica, lembrando que este procedimento pode afetar o acesso com a internet pela porta WAN, uma vez que o provedor de acesso à internet pode necessitar de configurações específicas. Uma vez que conseguimos conectar o equipamento na rede Wi-Fi, podemos encontrar da mesma forma anterior um símbolo que pode informar um problema de conexão com a internet, ou podemos ter o ícone normal de acesso. Se existir o erro de internet, siga os mesmos passos já tratados nesse vídeo, pois o erro pode estar agora na configuração da porta WAN do roteador, mas isto não impede que possamos acessar o roteador principal. Independente da forma como você esteja agora se comunicando com seu roteador, seja via cabo ou Wi-Fi, partimos do pressuposto que o seu equipamento está conectado corretamente e podemos avançar para a segunda parte desta aula.